Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Lúcia, sou professora de literatura e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre as obras obrigatórias, as leituras obrigatórias para o vestibular da CAF, a prova que vai ocorrer agora no inverno de 2023. São 5 obras que foram escolhidas e que estão no edital e eu vou comentar um pouquinho cada uma delas, vou falar um pouquinho sobre o contexto de escrita, sobre os autores e sobre o enredo principal, o resumo, enfim, sobre o que esses livros tratam. Então, primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o livro Negro, de Cruz e Souza, que na verdade é uma coletânea, né? Os textos são de Cruz e Souza, é o Cisne Negro, Príncipe Negro, poeta simbolista brasileiro, mas eles foram coletados e agrupados por uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina, a professora Zilma Nunes. Esse livro foi publicado no ano de 2019. Ele apresenta uma proposta bem interessante. A ideia da professora Zilma foi organizar em uma publicação obras que tivessem a ver com a questão da negritude, com a questão da escravidão, com a questão do preconceito. O Cruz e Souza, ele é um poeta simbolista, né? Como eu falei para vocês, foi o poeta mais importante do simbolismo brasileiro. E a obra que as escolas costumam estudar, que os livros de literatura costumam trazer, são obras que não tocam nessas questões, né? Os seus 2 principais livros, lançados no ano de 1893 e que foram marco introdutório do simbolismo no Brasil, são obras que não trazem poemas específicos ou, enfim, textos em prosa especificamente sobre a questão da escravidão. No entanto, a obra do poeta está marcada por essa questão. E a professora Zilma, então, decidiu, e isso ela nos relata na introdução ao livro, que seria importante fazer uma publicação reunindo textos dispersos, esparsos, publicados ou não, do arquivo pessoal, né? Também tem textos do arquivo pessoal do autor, para trazer essa questão da temática do negro, né? Por isso que o nome do livro é Negro. Então, o livro tem 3 partes. Na primeira parte são 24 poemas, na segunda parte são 16 histórias curtas, são pequenos textos em prosa, e a parte 3 são 4 cartas, é uma sessão de correspondências, são 4 cartas que o autor trocou com alguns amigos, correligionários. Todos esses textos, pessoal, têm em comum a temática do negro, a temática da escravidão, a temática da hipocrisia de algumas pessoas importantes da época, principalmente, né, existe um apelo muito forte à religiosidade, ao misticismo, que é uma característica do simbolismo, mas nesses textos tem questões relacionadas ao fato, por exemplo, de um senhor de escravos estar na igreja orando e logo depois estar torturando os seus escravos. De padres estarem pregando a palavra de Jesus, defendendo a vida e em pouco tempo serem a favor da escravidão, não serem abolicionistas. Então, são textos que trazem, no geral, essa ideia de abolição, de sofrimento, de preconceito, da visibilidade para esse lado, algo que não é muito comum na obra que nós estudamos, né, principalmente de Missal e Broquéis, a obra introdutória do simbolismo e mais famosa do escritor Cruz e Souza. Sobre o autor, gente, é importante destacar alguns aspectos, né? O Cruz e Souza é catarinense. Então, ele nasce em Florianópolis, na época Nossa Senhora do Desterro. Ele é filho de escravos, mas ele é criado pelo senhor dos seus pais. Ele tem a oportunidade de estudar, mas ele continua sendo negro, né? Em uma época em que o Brasil está recém aboliu a escravidão, né? Então, em sua carreira, ele sente essa questão. Inclusive, ele passou em um concurso público para ser promotor de justiça, ele fez faculdade de Direito, mas quando ele foi assumir o cargo, ele não foi aceito por conta da cor. E teve vários episódios na vida dele em que ele foi rejeitado, ele não teve seus textos aceitos por conta dessa condição, a condição da cor. Então isso marca a obra dele, né, em vários aspectos. Ele morre com 37 anos apenas, super jovem, né? Ele vai para o interior, ele se muda para o Rio de Janeiro para contribuir com alguns jornais, e ele acaba indo para o interior de Minas Gerais se recuperar, então, de uma tuberculose, e não consegue se recuperar. Ele acaba falecendo, então,
e seu corpo volta para Santa Catarina num vagão de carga de um trem. O final da sua vida é bem triste, bem pobre. Ele teve 4 filhos com a sua esposa começou a ter problemas mentais. Quando ele morre, ela está com 3 filhos e um na barriga, e um gestando, né? Então é uma biografia meio complexa, apesar de que agora a gente sabe que em Florianópolis existe todo um monumento, né? O Palácio Cruz e Souza. Em vida ele não teve esse reconhecimento. Da primeira sessão, queridos, eu gostaria de destacar um poema que eu quero ler para vocês. Então, dentre os 24 poemas, eu destaco um chamado Livre, é um soneto. E nesse soneto, então, como eu falei para vocês, né, e como todos os textos do livro, fortemente aparece a temática abolicionista. Então, o poema é mais ou menos assim. Livre, ser livre da matéria escrava, arrancar os grilhões que nos flagelam, e livre, penetrar nos dons que selam a alma e lhe emprestam toda a etérea lava. Livre da humana, da terrestre bava, dos corações daninhos que reguelam, quando os nossos sentidos se rebelam contra a infâmia bifronte que deprava. Livre, bem livre para andar mais puro, mais junto à natureza e mais seguro do seu amor, de todas as justiças. Livre, para sentir a natureza, para gozar na universal grandeza, fecundas e arcangélicas preguiças. Então, nesse soneto dá pra gente perceber essa questão, né? E se vocês perceberem os títulos dos outros poemas também, né? Cárcere das Almas, Vinho Negro, Benditas Cadeias, O Assinalado, são títulos muito fortes e esses poemas, então, trazem essas questões, né? Relacionadas à ideia do negro. Nos textos em prosa, gente, são pequenas historinhas, tá? Então, são historinhas de ficção, tecnicamente, mas que propõem algumas reflexões, né? Uma delas, por exemplo, pede para a interlocutora imaginar um homem morto na praia e pensar que isso aconteceu com muitos escravos negros, né? Vindo em navios negreiros para o Brasil, vindo da África para o Brasil. Sobre as cartas, gente, também são 4 cartas, tá? Que o Cruz e Souza manda. Então, uma delas é sobre... para, né? Sociedade Carnavalesca Diabo A4, e ela fala sobre o apoio, agradece a entidade pelo apoio que a entidade dá à causa abolicionista. Depois tem uma carta a Germano Rendhausen, que é um amigo e ele solicita um empréstimo para que possa fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. Já a terceira carta é a Virgílio da Várzea, seu grande amigo, né? Como um desabafo, falando que está cansado de lutar contra uma causa, contra o preconceito, e pede apoio também. Pede que ele mande lembranças aos amigos, diz estar com saudades. E a última carta, então, é Araújo Figueiredo. São amigos íntimos, então é uma carta que tem esse tom de carinho, enfim, de amizade que ele tem com um amigo. Então as cartas têm mais um cunho pessoal mesmo, mas elas não deixam de citar as questões da abolição, da escravidão e do abolicionismo como um todo, tá? Ele faz um elogio também, é importante ressaltar, a José de Alencar, pois o Ceará foi o primeiro estado brasileiro a abolir a escravidão. Então, após a assinatura da Lei Áurea, né? Então, ele faz um elogio, dedica poemas, textos, inclusive, a José de Alencar, ao escritor romântico José de Alencar, por ele ter sido uma figura na luta contra a escravidão no Brasil e pelo estado de Ceará, então, servir como um exemplo para os outros estados do país, né? Então, para fechar, gente, óbvio que é muito importante que vocês leiam o texto completo, né? Esse é apenas um comentário, apenas para vocês entenderem qual é a ideia da obra, mas é bem importante que vocês conheçam os textos, porque os textos têm um tom que às vezes até incomoda, né? Porque é um tom bem forte, ao contrário do que muitos pensam que apenas Castro Alves foi o poeta dos escravos por ter escrito Navio Negreiro na terceira geração modernista de poesia, aliás, romantista de poesia. Na verdade, o Cruz e Souza levanta essa bandeira também, apesar de ser pouco discutido e trabalhado, né? Seus principais poemas não versam sobre isso, ou seja, os principais no sentido de divulgação, né?
como Antífona, por exemplo, Violões que Choram, que são poemas muito emblemáticos das características simbolistas, quando a gente estuda o simbolismo, a gente geralmente deixa isso de fora. E o projeto da professora Zilma Nunes tem a ver com isso. Tem a ver com olhar para esse fator, para esses fatores, né? Para esses quesitos, para essas condições de luta contra o preconceito, a questão do negro, né? Como eu falei para vocês, é por esse motivo que o título do livro é Negro, porque os textos têm esse eixo temático, eles passam por essa questão, então, da abolição da escravidão, certo? Então, espero que possa ajudá-los. Como eu comentei, né, é importante que vocês leiam os textos na íntegra, mas esse resumo pode ajudá-los a entender a ideia do livro. Muito obrigada pela atenção, até mais!